Olá, dando início à sequência de vídeos referentes à temática de processo legislativo e espécies normativas, eu vou trazer à luz o tema tratando de noções introdutórias, classificações de processo legislativo e iniciativa legislativa. Processo legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados, ou seja, organizados de maneira prévia, que possibilitam a feitura, a mudança e a substituição das espécies normativas. Aquelas 7 espécies contidas no artigo 59 da nossa Constituição. Esses atos, eles são em sequência: iniciativa legislativa, emendas, votação, sanção e veto, promulgação e publicação. Esses 4 últimos atos que eu acabei de citar, a sanção e o veto, a promulgação e a publicação, eles não fazem parte do processo legislativo, porque eles não são oriundos do trabalho do Poder Legislativo no encargo do exercício legiferante. Contudo, eles fazem parte do processo de construção da norma. O nosso objetivo ao estudar o processo legislativo é aferir o trâmite correto da elaboração dos atos normativos, evitando inconstitucionalidades. O processo legislativo, ele pode ser de 3 tipos. O processo legislativo sociológico, que é o conjunto de fatores reais do poder que possibilitam, que incentivam o legislador no seu exercício da atividade legiferante. Poderá ser também processo legislativo administrativo internacional. Esse é um gênero que compreende a administração internacional, como o próprio nome já diz. Ele possibilita a elaboração de normas que irão regrar a administração internacional de órgãos e entidades do direito das gentes, como a OTAN e a ONU. E, por fim, nós temos o processo legislativo jurídico-normativo, ou propriamente constitucional. Ele tem esse nome porque sua base está nas constituições. É um modelo adotado no Brasil, que está versado do artigo 59 ao artigo 69 da nossa Constituição. Disciplina, portanto, o conjunto de atos ordenados que possibilitarão a criação de espécies normativas gerais ou individualizadas pelos órgãos competentes. A Constituição brasileira adotou o processo legislativo jurídico normativo, que foi o que eu acabei de citar. Em linhas gerais, o Constituinte de 88 manteve a disciplina do processo legislativo muito semelhante ao da Carta anterior. Porém, ele fez algumas alterações até para acompanhar certas tendências contemporâneas. É o caso da substituição do decreto-lei pela medida provisória. O processo legislativo, ele se designa como um conjunto de atos ou instrumentos formais que possibilitam a elaboração das espécies normativas. Os atos que constituem um processo legislativo buscam realizar a elaboração das espécies normativas, aquelas espécies contidas no nosso artigo 59. Contudo, esse processo ele deve se realizar à luz do devido processo legal, que é aquele princípio que assegura a todos a possibilidade de participar de um processo em que todas as etapas estejam previstas em lei e que todas as garantias constitucionais estejam previamente asseguradas. Além disso, é necessário estar presente nesse processo aquele inciso 2 do nosso artigo 5º, bem importante, o princípio constitucional da legalidade, que dirá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em desdobramento a isso, nesse mesmo artigo 5º, nós temos o inciso 54, que enseja a existência de um devido processo legislativo, que é um conjunto de fases previstas na Constituição da República para fomentarem a elaboração de espécies normativas primárias. Esses 3 tópicos que eu acabei de citar, eles trarão a medida exata para o legislador no seu exercício de encargo legiferante. Sendo assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem a existência de um devido comando normativo feito através de um procedimento propriamente constitucional. O desrespeito a isso, segundo o STF, incorrerá em arguição de inconstitucionalidade formal e também controle de constitucionalidade, pela via difusa ou pelo método concentrado. Até mesmo os Estados-membros devem obediência a essas regras de processo legislativo, que devem servir de observância e de obediência obrigatória na atividade dos legisladores dessas esferas. Agora trataremos das classificações do processo legislativo,
que podem ser quanto à forma de organização política do Estado. Nesse, nós analisamos o próprio ato de legislar, a forma de legislar. Ele se subdivide em 4 espécies. Autocrático, que é próprio de constituições outorgadas. Nele, o governante centraliza para si a função legiferante. Um exemplo clássico é o Código de Hammurabi. Poderá ser também direto, que é quando o próprio povo discute e escolhe as suas normas. Um exemplo é a Roma Antiga. Poderá também ser indireto ou representativo. É o caso do Brasil, é o modelo adotado no Brasil, onde o povo escolhe os seus representantes, que serão legisladores que poderão versar sobre matérias de sua competência constitucional. Por fim, nós temos o semidireto. Esse modelo se concretiza por meio do referendo popular. É um modelo bastante complexo. A classificação do procedimento legislativo pode ser também quanto à fase de elaboração. Nessa classificação, nós estudaremos o próprio procedimento até o nascimento da norma, o processo que a norma deve seguir até o seu surgimento. É aquilo que os legisladores chamam de procedimento legislativo, que pode ser ordinário ou comum, sumário ou especial. O procedimento legislativo ordinário é aquele que se destina à elaboração das leis complementares e ordinárias. Ele tem bastante amplitude, sendo mais complexo e demorado, porque ele se direciona à análise e à discussão dos projetos de lei. Dobra-se em 3 fases: introdutória, constitutiva e complementar. A fase introdutória do procedimento legislativo ordinário é a iniciativa da lei, também chamada de iniciativa legislativa. Esse é o ato propulsor do processo legislativo, destinado à elaboração das leis complementares e ordinárias, conforme dispõe o artigo 61 da nossa Constituição. A iniciativa dessas leis complementares e ordinárias podem ser advindas de diversas figuras e órgãos. E eu acho muito importante a gente esclarecer todas as hipóteses, até porque o não cumprimento desse procedimento de iniciativa incorrerá em inconstitucionalidade. Portanto, a iniciativa poderá ser geral, se couber a qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, aos Tribunais Superiores e aos cidadãos, nos casos e nas formas previstas no artigo 61 da Constituição. Poderá também ser reservada quando parte de órgão especial, é o caso do Senado Federal, conforme o artigo 52, inciso 13 da Constituição. Quando a iniciativa ela parte de vários legitimados ao mesmo tempo, ela é iniciativa concorrente. Será iniciativa exclusiva aquela que pertencer a determinado cargo ou órgão. O legislador denominou essa iniciativa como privativa. Nós temos um famigerado exemplo na nossa Constituição, que é o artigo 61, parágrafo 1º, que versará sobre os assuntos sobre os quais apenas o Presidente da República poderá iniciar projeto de lei. Nós temos também a iniciativa parlamentar, que é oriunda dos membros das casas do Congresso Nacional. Essa iniciativa parlamentar, ela pode se desdobrar em iniciativa por maioria absoluta. Como o próprio nome diz, essa iniciativa partirá da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. É nessa hipótese que o artigo 67 da Constituição dirá que o mesmo projeto de lei poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa. A maioria absoluta dos deputados é de 257 deputados e de senadores, 41 senadores, independente da quantidade de parlamentares presentes na sessão. Essa iniciativa parlamentar, ela é contraposta à iniciativa extraparlamentar, que é oriunda de órgão ou cargo alheio ao poder legislativo. É o exemplo do Poder Judiciário, conforme o artigo 96, para e passa ao artigo 48 da Constituição. Por fim, nós temos a iniciativa popular. Essa iniciativa concretiza-se por meio da iniciativa popular de lei. Ela é oriunda dos próprios cidadãos. Conforme a Carta de 88, a casa que propulsiona a iniciativa da lei é a Câmara dos Deputados, a qual incumbe exercer a deliberação principal da matéria a ser legislada, conforme o artigo 61, parágrafo 2º e o caput do artigo 64. Mas, se cabe aos deputados federais analisar esses projetos de lei, primeiramente, caberá aos senadores fazer a revisão desses mesmos projetos.
Portanto, a discussão e a votação de projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal começarão na Câmara dos Deputados. Já os projetos de lei apresentados pelos senadores fogem à regra do artigo 64 da Constituição. Esses não vão começar na Câmara dos Deputados, começarão no próprio Senado. A Constituição é indiferente quanto à tramitação dos projetos de lei advindo dos cidadãos ou de propositura do Procurador-Geral da República. Esses projetos poderão se iniciar em qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Tratarei agora brevemente da iniciativa por parte do Presidente da República. A iniciativa exclusiva do Presidente da República deflui do artigo 61 da nossa Constituição, ou seja, todas aquelas matérias que são privativas de iniciativa do Presidente da República estão contidas nos incisos e alíneas desse dispositivo. Em relação a essas matérias e a esses assuntos, cabe apenas ao Presidente poder deliberar e a mais ninguém, sob pena de se violar o princípio da separação dos poderes e da reserva absoluta da lei, onde o Supremo Tribunal Federal tem declarado inconstitucional o desrespeito às matérias privativas do Presidente da República. Eu estou aqui com a Constituição e eu vou ler brevemente esse disposto que fala sobre as matérias exclusivas do Presidente da República. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modificam os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, criação e extensão de ministérios e órgãos da administração pública, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade e remuneração, reforma e transferência para a reserva. São requisitos subjetivos formais. Como dá para perceber, são matérias basicamente administrativas. A jurisprudência do STF é pacífica no que diz respeito à observância compulsória dos Estados-membros às regras básicas de procedimento legislativo federal, incluindo aqueles que eu acabei de citar, privativos, que versam sobre matérias privativas de iniciativa de lei, e aqueles que tratam dos limites do poder de emenda parlamentar. Eu vou explicar um pouco sobre a emenda parlamentar, grosso modo, porque ela vai ser explicada mais à frente. Mas emendas parlamentares são um mecanismo, um instrumento que o Congresso Nacional possui para poder participar da construção do orçamento anual. É por meio delas que os parlamentares podem aperfeiçoar projeto de lei enviado pelo chefe do Executivo. É possível, sim, que projetos enviados pelo Presidente da República possam ser modificados por meio de emendas parlamentares. Só que existem duas limitações. O Congresso Nacional, ele não pode versar sobre matéria diferente daquela contida no projeto de lei enviado pelo Presidente da República. E essa emenda parlamentar não poderá acarretar aumento de despesa pública, conforme disposto no artigo 63 da nossa Constituição. Incorrerá em inconstitucionalidade formal a norma jurídica de emenda parlamentar sobre projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República que acarrete aumento de despesa pública. Por fim, tratarei da possibilidade da sanção do Presidente suprir o vício de iniciativa na apresentação de lei. De cara, eu já digo que não é possível. A sanção do Presidente não poderá suprir o vício de iniciativa na apresentação de projeto de lei. Antes, na vigência da Carta de 46, essa possibilidade era possível, porque existia a súmula 5 do STF que garantia isso. Atualmente, essa possibilidade perdeu a razão de ser. Esse é o atual entendimento do STF. Afigura-se ilógico o vício da iniciativa ser suprido.
Admitir qualquer convalidação é fomentar a inconstitucionalidade, atribuindo uma regularidade que o vício formal não possui. Em relação à iniciativa de lei do Poder Judiciário, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, isso tudo está presente no artigo 169 da Constituição Federal, a criação e extinção de cargos, a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, mas principalmente dos tribunais inferiores, onde houver. E isso está presente no artigo 96 da Constituição Federal. Em relação ao cálculo da remuneração da magistratura, a verba de representação incide somente sobre o venamento básico. Então, a decisão administrativa de tribunal ela não pode ampliar a base de cálculo da verba de representação, porque existe pena de produzir um aumento salarial a membros do Poder Judiciário, e serão considerados vícios de inconstitucionalidade formal quaisquer mudanças em dispositivos relacionados a essa remuneração. Então, por fim, será inconstitucional a norma de constituição do Estado-membro que determinar o aumento de número de desembargadores, sem haver uma proposta do Tribunal de Justiça. Prosseguindo, agora falando sobre a iniciativa para a lei de fixação do teto salarial, pertence ao presidente do Supremo Tribunal Federal a iniciativa de lei ordinária para fixar subsídios do ministro da Corte. E isso está presente no artigo 48 e 96 da Constituição. Então, sendo o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo, o paradigma principal a ser seguido para a remuneração do funcionalismo público corresponde ao teto salarial. Mas a emenda constitucional número 41 de 2003 revogou essa exigência, no sentido de elaborar leis de iniciativa conjunta dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo. Agora, não é mais preciso iniciativa conjunta. Basta que o presidente do Supremo Tribunal Federal apresente um projeto de lei ordinária para que o Congresso Nacional em si fixe o teto remuneratório dos agentes públicos. Só o presidente do STF pode exercer essa iniciativa de lei reservada, que se afigura inconstitucional qualquer deliberação em sentido contrário do artigo 47, o que é meio óbvio. E o artigo 37, na verdade, é o artigo 37 que fala sobre isso. E ele, inclusive, fala que o veículo normativo para a fixação do teto salarial é a Lei Federal Ordinária. É basicamente isso. E agora, entrando em mais detalhes sobre a iniciativa de lei do Ministério Público, essa iniciativa de lei ela vai decorrer do posicionamento institucional que a Carta de 88 lhe conferiu. A instituição ela recebeu um reforço à sua capacidade de autodeterminação, que seria a competência para gerir seus próprios negócios. Então, é facultado propulsionar o processo legislativo, podendo propor ao Poder Legislativo em si a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. E isso está descrito mais detalhadamente no artigo 169. Mas, de outro lado, o Ministério Público ele também possui dotação orçamentária própria, devendo receber mensalmente parte dos seus recursos angariados no orçamento. Além disso, na representação do projeto de lei federal relativo à organização, ele previu a possibilidade de existir iniciativa legislativa concorrente. Ou seja, é possível haver concorrência de iniciativa legislativa entre o presidente da República e o procurador-geral, em relação à elaboração de lei complementar destinada a organizar o Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos territórios. O STF reconheceu que a Constituição de 88 previu essa possibilidade. E agora,
falando sobre a iniciativa popular de lei, é de conhecimento geral que a Constituição de 88 ela consagrou a iniciativa popular de lei, né? E colocou como pano de fundo o exercício da soberania do povo. Então, a participação popular ela passou a ser um forte instrumento da democracia semidireta e permitiu ao povo acrescentar processos de lei ao poder legislativo. É então necessário haver um número razoável de eleitores, porque o projeto precisa ser subscrito por no mínimo 8 mil eleitores, que é 1% do eleitorado nacional, e eles devem ser distribuídos pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. No âmbito do processo legislativo estadual, a lei ela vai dispor sobre a iniciativa popular, ou seja, as constituições dos estados-membros da nossa federação disciplinam o assunto, enquanto nos municípios cumprem a lei orgânica municipal. Agora eu vou me sobrepor sobre a fase constitutiva do procedimento legislativo ordinário, que são as deliberações. Existem alguns tipos de deliberações. Vou citar principalmente a parlamentar e a emenda parlamentar. A parlamentar é aquela em que o projeto de lei ele passa por ampla discussão e votação na Câmara dos Deputados e do Senado Federal também. E tem o objetivo ou de ser aprovado ou de ser rejeitado. É instruído na Comissão da Constituição e Justiça, que avaliará a sua constitucionalidade, e nas comissões temáticas vão avaliar o mérito. De acordo com o artigo 58, cabe às comissões, em razão da matéria de sua competência, discutir e votar projeto de lei que vai dispensar, na forma de regimento, a competência do plenário, pelo menos se houver 1/10 dos membros da casa. E está aí o princípio da reserva de plenário, que é uma regra de observação obrigatória, não admitindo qualquer subversões por parte de órgãos públicos em geral, principalmente pelo Poder Legislativo. Então, ele só vai poder ser derrogado em situação de absoluta exceção, que vai ser ditada pelo próprio legislador constituinte. O quórum para a deliberação parlamentar do projeto de lei ordinária vai seguir o artigo 47, que diz que as deliberações parlamentares devem ser tomadas pela maioria simples dos votos, justamente porque a maioria absoluta ela é exigida apenas para a instalação da sessão, que duas formas: o quórum para aprovação dos projetos de lei ordinária, o quórum mínimo para a instalação da sessão. Acho que o mais importante para frisar aqui é que o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só volume de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação. Se a casa revisora aprovar, ok. E se rejeitar, ele será arquivado. É muito importante ressaltar que não há hierarquia entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, entre a casa iniciadora e a revisora. E agora, falando sobre a emenda parlamentar, a emenda parlamentar é a proposição modificativa dos projetos de lei apresentados, originalmente pelos deputados e senadores. A emenda parlamentar ela pode ser aditiva, que acrescenta matéria à nova proposição original, aglutinativa, que proporciona a fusão das emendas parlamentares, a redacional, que sana vícios de linguagem, incorporações técnicas, a supressiva, que vai de fato eliminar erros, enganos, enfim, a modificativa, que vai mudar a forma. Já a substitutiva, ela modifica a forma e a substância do projeto de lei. Então, os nomes meio que já dizem, né? Então, a emenda só vai poder ser apresentada pelos membros do parlamento, que são os deputados e senadores da República. Agora, falando da votação, a votação é um ato coletivo em que as casas legislativas decidem determinada matéria, mediante a maioria absoluta, a relativa ou a maioria dos 3/5 dos votos dos deputados ou senadores. Em relação ao prazo para a deliberação parlamentar, a Constituição em si ela não consagrou para o Poder Legislativo desempenhar a sua função, exceto em casos de urgência, que é a deliberação executiva, que é o ato em que o presidente vai analisar o projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional, para vetá-lo ou então para sancioná-lo. A sua existência é uma manifestação da cláusula de independência e harmonia entre os poderes. Já a sanção é uma concordância do presidente da República com o teor do projeto de lei, que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, e assim, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que poderá sancioná-lo. A sanção ela pode ser expressa, em que o presidente se manifesta favorável ao projeto de lei no prazo máximo de 15 dias úteis, tácita, em que o presidente se silencia sobre o projeto de lei durante o prazo de 15 dias úteis. E o silêncio é justamente esse indicativo de que o projeto sofreu essa sanção tácita. Total é que o presidente não concorda com a íntegra do projeto de lei, e parcial, que ele concorda apenas com uma parte. E agora, falando sobre o veto presidencial, é uma discordância do chefe do Executivo da União com um projeto legislativo, que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Então, no prazo de 15 dias úteis, vetado o projeto, o presidente comunicará em até 2 dias ao presidente do Senado os motivos do seu veto. Mas é importante ressaltar que tal ato é irretratável, ou seja, não pode voltar atrás. Ele pode ser expresso, que o presidente manifesta explicitamente, motivado, que ele vai narrar por escrito as nações que o levará a discordar do projeto de lei, relativo, que o presidente, ao vetar o projeto de lei, não elimina a possibilidade dele ser superado pelo Poder Legislativo, total, que o presidente ele vai vetar somente o texto integral do artigo e não aquece o projeto de lei por completo. E supressivo, em que o presidente não poderá, por meio do veto, fazer adiamentos ao produto legislado. Ele vai poder apenas suprimir, no todo ou em parte, os projetos de lei inconstitucionais ou contrários ao interesse público. E agora, em relação à tramitação do veto, já chegando ao fim da minha fala, após o presidente vetar o projeto de lei, ele retorna ao Congresso Nacional para ser apreciado em uma sessão conjunta, dentro do prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento. Então, esgotado esse prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobre estados as demais proposições, até na votação final. Basicamente. Só que o veto ele não vai poder ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Mas, se o veto em si ele for superado, o projeto de lei segue ao presidente para promulgação. Mantido o veto, o projeto de lei é arquivado. E aqui o Poder Legislativo ele não vai poder analisar as razões do veto, justamente porque a confirmação parlamentar de suas razões extingue o processo legislativo, cujas fases procedimentais não vão poder ser reabertas. E depois de sancionado, o projeto de lei passa à fase complementar. Muito obrigada. Bom, prosseguindo com o nosso trabalho, após o projeto de lei ser sancionado, ele parte para a sua fase complementar. Assim, adentramos na fase complementar do procedimento legislativo ordinário, tratando da comunicação e da certificação. Essa fase ela engloba justamente a certificação, que é a promulgação da lei, e a comunicação, que é a parte da publicação da lei. Adentrando acerca sobre a promulgação, de acordo com Adila Amigo, ela é considerada o certificado de nascimento de uma lei, gerando presunção de validade e obrigatoriedade. No processo de promulgação, é importante a gente deixar claro que ela não faz uma lei vigorar. Haja vista que, de acordo com o nosso artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei ela passará a vigorar a partir da sua publicação.
Ainda mediante alguns questionamentos que se fazem sobre quais matérias legislativas a promulgação incide, é importante salientar que ela recai sobre a parte final, ou seja, sobre a lei, não sobre o projeto de lei. Ainda em concordância, na fase de sanção presidencial e derrubada de veto, que é justamente feita mediante voto da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e Senado, o momento, será o instante no qual o projeto de lei ele deixará de ser projeto para tornar-se lei em si. De acordo com a regra geral, o presidente da República é que é o responsável por fazer a promulgação. E se em 48 horas ele não o fizer em casos de sanção tácita e derrubada de veto, será responsabilidade do presidente do Senado fazer a promulgação no prazo de 48 horas. Caso ele não faça, a responsabilidade recai para o vice-presidente do Senado, que assim o fará. Tudo isso está de acordo com o artigo 66, parágrafo 3º, 5º e 7º. Indo agora para a parte da publicação, verificamos que aqui já há uma ideia de obrigatoriedade e exigibilidade. Nesta etapa do processo legislativo, compreende-se que há a inserção do conteúdo normativo novo dentro de um órgão de imprensa público, para gerar conhecimento público, de fato. A presença dessa nova lei no Diário Oficial da União é justamente para trazer conhecimento ao público desse novo diploma normativo. Daí ser justamente um requisito de eficácia desse novo diploma normativo. Bom, lei publicada é lei que vigorará. E em caso de não haver uma data prévia para o início dos seus efeitos, entende-se que, dentro do prazo de 48 dias, essa lei vigorará em todo o nosso país e no prazo de 3 meses no estrangeiro. Esse período entre a publicação e a vigência ele é compreendido como vacatio legis. No entanto, a urgência da lei ela é indicada de forma expressa com o intuito justamente de reservar um tempo para o seu conhecimento, porque isso é de suma importância. E aquela ideia, aquela cláusula de que a lei passará a vigorar a partir da data da sua publicação, ela é reservada para aquelas leis de alcance menor. Em seguida, adentramos na fase do procedimento legislativo sumário, que ela é caracterizada por ser aquela que delimita prazo para que o Congresso Nacional delibere sobre projetos de leis. E ela recai sobre 2 hipóteses. A primeira, que é o disciplinamento do regime de urgência para projetos legislativos envolvendo questões de serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens de acordo com o artigo 64, parágrafo 2º e 4º. A segunda hipótese é quando contempla o regime de urgência para projetos legislativos de iniciativa do presidente da República. Essas 2 hipóteses estão previstas, respectivamente, no artigo 223, parágrafo 1 da nossa Constituição e artigo 64, parágrafo 1, primeiro da nossa Constituição Federal de 88. Após período presidencial em regime de urgência, a Câmara dos Deputados ela fará a deliberação principal e o Senado a deliberação revisional. Tendo prazo de 45 dias, os dois, para apreciar o projeto de lei. Caso ocorra emenda no Senado, a Câmara ela terá o prazo de 10 dias para apreciação. Infere-se, então, que esse procedimento legislativo sumário ele ocorrerá no máximo no prazo de 100 dias. Caso uma das casas caso uma das casas ou as 2 casas silencie sobre proposição dada dentro do prazo de 45 dias, as deliberações em ambas as casas elas serão
não procedentes, elas não procederão mais, exceto algumas que possuem prazo constitucional delimitado, por exemplo, a medida provisória. E, então, sendo assim, o processo legislativo ele será retardado, porque até que essas casas elas façam a votação, eles não poderão deliberar sobre essas matérias. Isso é conhecido como sobrestamento, essa situação. No próximo ponto, a gente vai falar acerca do procedimento legislativo especial, que é justamente a fase utilizada para feitura de emendas complementares, leis, emendas constitucionais, leis complementares, plurianuais, enfim. É justamente a partir desse ponto que nós iremos ao encontro das espécies normativas, as quais podem ser conhecidas também como degraus normativos. Bom, no âmbito desses degraus, por vezes surgem questionamentos sobre haver hierarquia ou não entre cada um deles. Sendo assim, o estado de latência constitucional, que é justamente onde a espécie legislativa ela ainda não foi lançada no ordenamento jurídico, ela apenas possui uma presunção, não haverá essa relação hierárquica entre essas espécies. No entanto, a partir do momento que essa espécie ela sai desse estado de latência e ela é concretizada no nosso ordenamento jurídico, haverá sim uma relação de hierarquia, porque assim o constituinte originário ele determina qual tema cada uma dessas espécies irá tratar. Sendo assim, cada uma delas tratará de forma específica e determinada sobre determinados temas. A gente entende que toda CF, toda a Constituição Federal, ela contém normas que possuem significados próprios, independentes e significados que são complementares. Dentro desse misto que existe dentro da nossa Constituição Federal, justamente importante o elemento de severa determinação de atribuições de cada uma dessas espécies, justamente para evitar conflitos e contradições internas. Assim, a gente identifica o porquê desse caráter de cada uma espécie tratar sobre determinado tema. Ainda na seara desses degraus normativos, entraremos nos seus atributos. Eles são dados de forma intrínseca e extrínseca. Indo para as características intrínsecas, primeiramente nós teremos a imperatividade, que é justamente marcada por seu prescrevimento de modo implícito ou explícito de como deve ser a conduta dos indivíduos e todas as instituições sociais. O segundo é justamente a imperatividade, ou seja, elas autorizam ao lesado exigir o seu cumprimento para reparação ou para, reposição do estado anterior a essa lesão. Indo agora para o lado das características extrínsecas, a gente inicia pela coatividade, que é justamente marcada por revelar a impositividade, ou seja, usar ou não usar a coação para exigir o cumprimento de uma norma. O segundo é a abstração, que é justamente o caráter impessoal, ou seja, elas não se dirigem especificamente para alguém, elas são impessoais. A terceira característica é a generalidade. Nela, as espécies normativas elas visam regular o comportamento de todos de forma indiscriminada. A quarta característica é a heteronomia. Nela, a aplicabilidade das espécies normativas ela será feita independente da vontade do destinatário.
A última característica é a bilateralidade, que é justamente através dela o indivíduo ele estará sujeito de forma obrigatória à pretensão de outrem. Finalizando essas características, adentraremos de forma mais específica no âmbito das espécies normativas que estão contidas no artigo 59, dentre os incisos 1º e 7º, compreendidas em emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. De forma técnica, a emenda constitucional, elas existem com o intuito de fazer modificações de pequena abrangência em nosso texto supremo. A sua presença no artigo 59, ela possui um efeito pedagógico para fortalecer o caráter rígido da nossa Constituição. Enquanto elas ainda estiverem apenas previstas em abstrato dentre as outras espécies, elas não possuirão o mesmo status normativo daquelas normas incorporadas já à nossa Constituição Federal. Caso elas ainda não tenham sido publicadas no Diário Oficial da União, elas não possuirão efeitos concretos dentro do nosso ordenamento jurídico. Só após a sua publicação é que ela passará a ter efeitos concretos em nosso ordenamento jurídico e também será entendida como uma norma agora constitucional, possuindo o mesmo nível hierárquico daquelas normas produzidas, feitas pelo Poder Constituinte originário e Poder Constituinte secundário. O procedimento legislativo para a criação das emendas constitucionais, ele segue um rito especial. Esse rito garante ainda mais a rigidez da nossa Constituição. Esse rito está previsto no artigo 60 da nossa Constituição, entre os incisos 1, 2 e 3, e parágrafos 2º, 3º e 5º. Isso. E esse rito ele é dividido em 3 fases: fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Iniciando com a fase introdutória, é nessa fase que será delimitado quem poderá propor a emenda constitucional. Ou seja, quem poderá propor é 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, através da votação da maioria relativa dos membros. Isso. Indo agora para a segunda fase, que é a fase constitutiva, compreendemos que essa fase é a fase de deliberação parlamentar, onde a proposta de emenda à Constituição é discutida e votada em cada uma das casas do Congresso em 2 turnos, sendo elas aprovadas se obtiverem 3/5 dos votos desses membros. A terceira fase, que é justamente após a aprovação, é a complementar. Nessa fase, a emenda constitucional ela é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo a atribuição de publicar dada ao Congresso Nacional. Finalizando aqui a parte da emenda constitucional, nós adentraremos nas leis complementares. Essas leis estão previstas de forma explícita no nosso ordenamento jurídico, em nosso texto supremo. E ele é entendido como um terceiro gênero normativo. Por quê? Porque eles não possuem a rigidez de uma emenda constitucional, mas eles também não se submetem ao processo de feitura das leis ordinárias, das leis comuns. A sua natureza justamente é uma natureza normativo infraconstitucional, por justamente postarem-se no meio jurídico como um terceiro gênero normativo. Ela pode ser modificada, mas sem aquele rigor que existe na Constituição, mas também ela não pode ser modificada assim como são modificadas as leis ordinárias, ou seja, sofrer modificações constantes. Daí a exigência do
do voto da maioria absoluta para aprovação. À luz do procedimento legislativo diferenciado que elas são submetidas. Ainda nesse aspecto das leis complementares, é importante a gente trabalhar as diferenças que existem entre a lei complementar e a lei ordinária. Essa diferença ela vai ter ela estará em aspecto dúplice, justamente, será a diferença formal e a diferença material. Formalmente, estará essa diferença contida na votação, ou seja, o quórum para a aprovação da lei complementar, ele é de maioria absoluta. Já da lei ordinária é de maioria simples. Materialmente falando, as leis complementares, elas têm matérias específicas a tratar, ou seja, o constituinte, ele menciona quais matérias essas leis elas tratarão. Já na lei ordinária não haverá matéria específica para ser tratada. Esse entendimento é compartilhado pelo STF e agora eu passo a falar para a minha próxima colega. Oi, meu nome é Ellen Cris e eu vou finalizar as leis complementares, vou falar sobre leis ordinárias, delegadas e iniciar medidas provisórias. Bom, o primeiro tópico vai ser a hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias. Segundo o AD, quando as normas elas são lançadas no mundo jurídico, há hierarquia, sendo as leis complementares estando acima das demais normas do artigo 59 da Constituição, exceto as emendas constitucionais. Então, as leis complementares elas vão se sobrepor às leis ordinárias. Então, tanto no sentido de que cada grau normativo ele tem campos reservados de competência, quanto nos quórums. A lei complementar ela vai ser necessária uma votação de maioria absoluta, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 no Senado, enquanto a lei ordinária uma maioria simples. Isso necessita de uma maior ponderação do legislador na elaboração de uma lei complementar. E uma lei complementar ela não pode ser revogada pelas demais normas que estão abaixo dela, mas o contrário é admissível. E o STF ele tem examinado o alcance das leis complementares nos seguintes temas em que ela incide. O primeiro é a reserva constitucional de lei complementar, que é quando a Constituição ela vai exigir que seja feita uma lei complementar para regular determinada matéria. O segundo é o número de deputados federais por estado. De acordo com o artigo 45, parágrafo 1, é necessário que seja feita uma lei complementar, sendo esse o único instrumento jurídico para fixar o número de deputados federais por estado. E temos também o preenchimento de cargos diretivos de tribunal e o Ministério Público Comum, que são também matérias de lei complementar que vão necessitar que uma lei complementar seja feita para regulá-las, de acordo com o artigo 93 e 128, respectivamente. E a lei ordinária. Bom, a lei ordinária é um ato legislativo comum, primário, escrito e que contém, em regra, normas gerais e abstratas. Ela trata de assuntos diversos da área de civil, penal, administrativa, tributária e da maior parte das normas jurídicas, regulando quase toda a matéria de competência da União. Ela tem um modo residual, ou seja, quando não vai ser exigido fazer uma lei complementar ou qualquer espécie normativa, a lei ordinária é quem vai regular essa matéria. Nós podemos identificá-la quando ela é chamada apenas de lei, sem precisar de um adjetivo, como a lei complementar e a lei delegada. Então, quando uma lei é chamada apenas de lei, essa lei ela é ordinária. E como eu falei anteriormente, o quórum dela é de maioria simples, ou seja, é o primeiro número inteiro superior à metade dos presentes em que estão votando, e quem pode propor ela é o presidente, o senador, o deputado, o STF, o Procurador-Geral da República e os tribunais superiores. Os cidadãos também podem propor um projeto de lei ordinária, sendo que é necessário subscrito pelo menos 1% do eleitorado do país, dividido em 5 estados, sendo pelo menos 0,3% do eleitorado de cada um desses estados. Bom, agora eu vou falar da lei delegada. Na lei delegada, há um processo de delegação externa da atividade legiferante, ou seja, o Congresso Nacional ele vai transferir poderes de legislar para o presidente, através de uma resolução, ou seja, o executivo, o presidente, ele vai poder fazer e editar leis delegadas após a autorização do Congresso. E a natureza da lei delegada é de ato normativo primário, portanto, ela tem o seu fundamento da Carta Magna. E ela é a primeira vez
em que ela apareceu no Brasil foi em 1891, na Constituição de 1891, de uma forma costumeira, pois ela não tinha uma base normativa expressa. Então, a primeira vez que isso vai acontecer é na Emenda Constitucional número 4, de 1961, que vai acabar sendo revogada, e a lei delegada apenas vai voltar na Constituição de 1967, durante o período militar, e se mantém até hoje. E uma das justificativas para a existência da lei delegada é que ela confere uma maior eficiência ao Estado, pois o Congresso Nacional ele não tem tempo de regulamentar de fazer leis para todas as situações que vão precisar de uma regulamentação normativa. Então, ele vai delegar atribuições legislativas para o presidente, conforme os limites que estão expressos na Constituição. Aí também existem assuntos que são da alçada do Poder Executivo, que devem ser normatizados pelo Poder Executivo através de uma delegação legislativa. E também existem temas que exigem uma flexibilidade na regulamentação. São assuntos específicos de notória gravidade que vão precisar, que vão requerer que o presidente haja por meio de uma lei delegada. Agora eu vou falar sobre o processo legislativo especial das leis delegadas. Bom, ele inicia-se através de uma iniciativa solicitadora, que é um ato exclusivo do presidente da República, na qual ele solicita uma delegação do Congresso Nacional. E o presidente ele vai indicar o assunto a ser regulamentado pela lei delegada que ele solicitou, pois nem toda matéria ela pode ser objeto de lei delegada. E essas matérias elas estão previstas no artigo 68 da Constituição. São elas: atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, atos de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada para a lei complementar, a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, se nenhum dessa matéria for objeto da solicitação do presidente ao Congresso, o Congresso vai receber essa solicitação e vai votar. E se tiver maioria simples, então a matéria ela é aprovada. E existe dois tipos de delegação: a delegação típica ou própria, em que o processo legislativo ele se esgota no Poder Executivo, ou seja, o Executivo ele vai editar a lei delegada, vai promulgá-la e fixar a data da sua publicação. E já a delegação atípica ou imprópria o projeto de lei que o Executivo editou vai voltar para o Congresso, onde vai haver uma apreciação e votação única, vedada a emenda. Ou seja, o Congresso ele não vai poder colocar uma emenda no projeto de lei que foi editada pelo Executivo. Se aprovado, esse projeto vai para o Executivo, para ele promulgá-la e fixar a data da sua publicação. Se rejeitado, esse projeto ele é arquivado e ele pode ser reapresentado numa próxima sessão legislativa. Essa condição de que o projeto de lei, após editado pelo Executivo, tem que voltar para o Congresso para uma votação, essa condição ela está pré-estabelecida na resolução. Então, a resolução que o Congresso fez permitindo que o Executivo edite a lei delegada, nessa resolução já vai estar estabelecido que após o Executivo editar, ele vai ter que mandar o projeto de lei de volta para o Congresso. E o Congresso ele também pode limitar a edição da lei delegada, estabelecendo um período de vigência, a amplitude e caracteres genéricos da lei. Ele pode também cancelar o ato resolutivo, ou seja, a resolução que deu autorização ao Executivo para editar a lei, e disciplinar o assunto da lei delegada, o assunto da delegação, mesmo durante o prazo que o Congresso deu ao Executivo para editar a lei. Bom, o Congresso ele pode também sustar as leis delegadas se ela extrapolar os limites expressos na resolução. Ou seja, quando o Congresso fizer essa resolução que vai dar autorização ao Executivo para editar a lei, vai ter certos limites, e se o Executivo ultrapassar, o Congresso pode sustar a lei delegada. E essa sustação ela tem efeito ex nunc, ou seja, ela não retroage, ela vai produzir efeito a partir da sua sustação. E as leis delegadas elas também podem ser declaradas inconstitucionais pelo STF.
se ela ferir os requisitos formais expressos no artigo 68. Ou seja, no artigo 68 nós temos os requisitos formais para a elaboração da lei delegada e se o executivo não cumprir com essas formas, com esses requisitos formais, o STF pode declarar que essa lei inconstitucional e dessa forma o efeito é ex tunc, ou seja, ele retroage desde a edição da lei. Eu vou adentrar agora no assunto de medidas provisórias. A medida provisória está prevista na Constituição no artigo 62 e é um ato do Executivo Federal com força de lei que deve ser utilizado apenas em caso de relevância e urgência. Ou seja, quando houver um estado de necessidade que impõe a adoção imediata de providências de caráter legislativo, já que, da forma habitual, a legislação ela demoraria muito tempo para ser feita. E a medida provisória ela deve ser utilizada apenas em casos excepcionalíssimos e deve ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Ela veio da Constituição da Itália de 1947, que previu o decreto-lei em caso extraordinário de necessidade e urgência. E os constituintes de 1988, eles utilizaram a medida provisória como uma substituição para o decreto-lei que tinha sido utilizado de forma abusiva durante o governo militar. Só que após a promulgação da Constituição, as medidas provisórias elas foram emanadas em excesso no sentido contrário ao articulado na Constituição, que é o caráter de relevância e urgência. E isso gerou uma censura da opinião pública e do Supremo Tribunal Federal. Um exemplo é que no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, as medidas provisórias foram editadas e retadas 2.767 vezes, até que em 2001 houve uma emenda constitucional número 32 que vedou as reedições sucessivas e abusivas, alterou o prazo de vigência da medida provisória e modificou a redação primitiva do artigo 62 da Constituição. Bom, eu vou dar continuidade agora na fala de Ellen sobre as medidas provisórias. As medidas provisórias configuram espécies normativas de natureza infraconstitucional, dotadas de força e eficácia legais, embora não sejam leis no sentido exato da terminologia, pois nascem de um ato presidencial e não do labor legiferante propriamente dito. As características das medidas provisórias. As medidas provisórias são atos excepcionais, efêmeros, precários e condicionados. Por isso, distinguem-se profundamente das leis. Primeira característica: excepcionalidade. As medidas provisórias constituem atos excepcionais porque não nascem do poder legislativo, não são leis. Não derivam de uma representação popular, e sim de um ato monocrático e unipessoal do presidente da República. Possui força de lei, criando direitos e deveres. A excepcionalidade é justamente essa. Não são leis, mas têm os atributos destas. Segunda característica: efemeridade. As medidas provisórias são efêmeras, passageiras, transitórias, motivo pelo qual não comportam reedições abusivas e incessantes, criando uma ordem jurídica teratológica, cujas providências de urgência se convertem em definitivas por artifício de ato monocrático. Têm um prazo de vida curtíssimo, duram no máximo 120 dias, diferem substancialmente das leis, as quais se pretendem indeterminadas, ainda que por motivos diversos possam deixar de vigorar. O certo é que não é comum pré-estabelecer prazo de duração para as leis. No geral, elas não são passageiras como as medidas provisórias. Terceira característica: precariedade. As medidas provisórias são precárias. Podem sim ser firmadas a qualquer momento pelo Congresso Nacional, ao serem apreciadas por ele dentro do prazo legal. Tanto é assim que, se não forem transformadas em lei, perdem sua eficácia. Quarta característica: condicionamento. A existência das medidas provisórias condicionam-se à satisfação de dois pressupostos simultâneos:
a relevância e a urgência. Ambos incidem ao mesmo tempo e não alternativamente. Agora eu vou falar um pouco sobre os pressupostos constitucionais de admissibilidade. A palavra relevância nos faz lembrar de importância. Portanto, medidas provisórias só podem ser editadas ante situações graves de notória importância, perante interesses invulgarmente importantes. Não é todo e qualquer assunto que exige a expedição delas. Só se justificam em casos excepcionais muito graves que demandam providência imediata, sem a qual o interesse social legítimo pode perecer. Servem para suprir ou amenizar momentaneamente situações de enorme risco e gravidade reconhecida. Como não é suficiente para o cabimento das medidas provisórias que o interesse seja apenas relevante, sob pena de a sociedade expor-se a sérios riscos, o artigo 62 da Constituição preconiza o segundo requisito para elas serem admitidas, a urgência. Urgente é algo irremediável. De certo que o interesse motivador de medidas provisórias é aquele que não pode ficar para depois. Não pode aguardar o decurso do tempo, ou então a disciplina normativa a ser lançada no mundo jurídico perde-se pela inércia ou inação, prejudicando direitos, prerrogativas, além de obstaculizar deveres e procedimento elaborativo especial das medidas provisórias. As medidas provisórias não seguem processo legislativo tradicional de elaboração normativa. Seu procedimento de feitura não existe iniciativa, a votação, sanção ou veto. Nascem da vontade do Presidente da República por meio de um procedimento elaborativo especial de natureza sui generis. Por que de natureza sui generis? Porque as medidas provisórias não derivam da função legislativa do Estado, mas de um ato monocrático de vontade do Presidente da República. Nisso, derrogam momentaneamente o princípio constitucional da separação de poderes, possibilitando a outra entidade, que não o Congresso Nacional, elaborar atos com força de lei. O procedimento elaborativo das medidas provisórias encontra-se previsto em duas fontes normativas complementares, a Constituição da República e a Resolução Congressual número 1, de 8 de 5 de 2002. Quem possui legitimidade exclusiva para editá-las é o Presidente da República, pela conjugação de ambos os seus pressupostos constitucionais de admissibilidade, relevância e urgência. Depois de editadas pelo Presidente da República, permanecem em vigor pelo prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, devendo submeter-se de imediato à apreciação do Congresso Nacional. Desse modo, é possível prorrogar o prazo da medida provisória por novos 60 dias, findo este prazo inicial contado da sua publicação e não tendo encerrado a votação nas duas casas congressuais. Tal prazo é prorrogado por novos 60 dias, uma só vez, perfazendo total de 120 dias. Assim, tendo os seguintes prazos de conversão da medida provisória em lei: prazo inicial 60 dias, prazo extraordinário 60 dias, prorrogado só uma vez, e prazo máximo 120 dias. Agora eu vou falar sobre a aprovação integral de medidas provisórias. A aprovação integral de medidas provisórias é a concordância irrestrita do Congresso Nacional com os seus fundamentos fáticos e jurídicos. No parecer são observados os aspectos constitucionais da medida provisória, incluindo-se a relevância e a urgência para a sua edição, a adequação financeira orçamentária da medida provisória, o cumprimento do dever do Presidente da República de enviar o texto da medida provisória logo no dia de sua publicação no Diário Oficial da União, acompanhado da respectiva mensagem e da exposição de motivos devidamente fundamentada, e o mérito da medida provisória.
Depois da comissão mista analisar a medida provisória, ela irá para a Câmara dos Deputados para a deliberação principal e a primeira votação. Quanto ao processo de votação, será em sessão separada. A emenda constitucional número 32 de 2001 baniu a exigência de a matéria ser deliberada em sessão conjunta. Seguiu, pois, a regra geral do processo legislativo para os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, que deve ser votado primeiro na Câmara e depois no Senado. Desse modo, caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Aprovada pela Câmara dos Deputados por maioria simples de votos, a medida ela vai para o Senado Federal, que a revisará. Nesta revisão, os senadores devem verificar a presença ou não dos pressupostos constitucionais de admissibilidade da medida provisória, antes de analisar o seu mérito, e, se for o caso, aprová-la por maioria simples. A medida provisória aprovada integralmente será convertida em lei, cabendo ao presidente do Senado promulgá-la como de praxe, remetendo ao presidente da República, que a publicará como ato normativo primário. A aprovação da medida provisória com modificações pelo Congresso Nacional. A aprovação com modificações pelo Congresso Nacional é aquela em que a medida provisória é aprovada à luz das mudanças produzidas por emendas em seu texto original. Com efeito, a apresentação de emendas ao texto original das medidas provisórias deve ser entregue à Secretaria da Comissão Mista nos 5 dias que se seguirem à publicação delas no Diário Oficial da União. É vedada a apresentação de emendas que propuserem a inclusão de assunto estranho ao deliberado pelo texto do Poder Executivo. O que é inadmissível é o alargamento do procedimento legislativo especial das medidas provisórias, enxertando assunto novo completamente distinto daquele versado pelo Presidente da República. Os parlamentares que apresentarem emendas às medidas provisórias deverão, ao mesmo tempo, elaborar texto regulando as relações jurídicas decorrentes de possível mudança do artigo, inciso ou a linha modificados. Quando a comissão mista for favorável à aprovação de medida provisória com emendas, mediante parecer fundamentado, ela deverá apresentar o projeto de conversão de medida em lei, para em seguida remetê-lo ao Presidente da República. A partir daí, o chefe do Executivo, mediante exame discricionário, irá sancionar ou vetar o aludido projeto, verificando a conveniência e a oportunidade da conversão da medida provisória em lei. No caso do Presidente da República sancionar o projeto de conversão, ele próprio promulgará, determinando sua publicação. Olá, continuando a sequência de vídeo do nosso grupo e já encaminhando para a finalização da nossa apresentação, eu vou iniciar minha fala falando um pouco sobre rejeição de medida provisória pelo Congresso Nacional. Bom, o Congresso Nacional, ele pode rejeitar as medidas provisórias de duas formas. Uma é a rejeição expressa e a outra é a rejeição tácita. A rejeição expressa, também chamada de rejeição mais explícita, é quando há a rejeição pela totalidade do Congresso Nacional. Essa medida ela acaba retroagindo, perdendo todos os efeitos já produzidos e ela não é mais passível de reedição. Já a rejeição tácita, que é uma rejeição mais implícita, é quando o Congresso Nacional passa do prazo de 120 dias para examiná-la. Acaba também sendo chamada de uma rejeição mais silenciosa. Vale ressaltar também que, caso não for editado nenhum decreto legislativo que regule as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, que perdeu eficácia por ausência de apreciação, que no caso é rejeitada tacitamente, continua em vigor as regras da medida provisória extinta, mesmo sendo rejeitada. Sobre a edição de uma medida provisória, quando o Presidente da República ele submete uma medida provisória, ele não pode voltar atrás. Ou seja, ele não pode retirar a medida provisória do processo de apreciação pelo Congresso Nacional.
Isso ocorre sob pena de violar uma competência excepcional que a Constituição lhe conferiu. Porém, ele pode abrogar a medida provisória, editando outra para substituí-la, perdendo assim os efeitos da primeira. Quando isso acontece, quando ele abroga a medida provisória, o Congresso Nacional pode seguir por 3 vias. A primeira é aprovar e transformar em lei a segunda medida provisória e revogar a primeira, rejeitar a segunda e aprovar e transformar em lei a primeira medida, restaurando seus efeitos, e a terceira é rejeitar as 2 medidas provisórias e regulamentar as relações jurídicas pendentes através de um decreto legislativo. Há também as medidas provisórias que foram editadas antes da publicação da Emenda Constitucional número 32 de 2001. Quanto a elas continuam em vigor, isso até que uma medida provisória posterior as revogue. Podemos dizer, então, que todas as medidas provisórias anteriores à publicação da emenda, se não forem derrubadas no Congresso ou o Poder Executivo não as revoguem expressa ou tacitamente, elas permanecerão em vigor. Querendo ou não, a Emenda Constitucional número 32 de 2001 acabou deixando medidas originalmente transitórias, eternizadas e definitivas. Contudo, quando há a edição de uma medida provisória, há também a estagnação da produção de leis anteriores a elas que falem sobre o mesmo assunto, que versem sobre o mesmo assunto. Assim, se a medida provisória for convertida em uma lei, ela convalidará os efeitos das normas anteriores a ela. Mas caso a medida provisória seja rejeitada de uma das formas, a eficácia da lei anterior será restaurada. Além disso, os direitos que foram adquiridos perante a antiga lei devem prevalecer, porque não pode mexer nos direitos já garantidos. Nesse contexto, também é importante ressaltar sobre a possibilidade de governadores e prefeitos editarem medidas provisórias. Sim, isso é possível quando há uma previsão expressa nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Entretanto, caso um prefeito ou governador de estado edite uma medida provisória sem que haja essa previsão resguardada normativamente, ele não estará cometendo nenhum delito, já que o fato é atípico, por ausência de ato de ofício, mas, querendo ou não, fere os princípios da legalidade e da moralidade. Bem, sobre a edição das medidas provisórias, existem alguns impedimentos de natureza substancial, material constitucional, que as limitam. Isso acontece porque se discute até onde vão os limites da competência do presidente para editá-las, o que deve e o que não deve ter, e entre outras coisas. Alguns exemplos são: proibição do artigo 246 da Constituição, que busca proibir a edição de medida provisória na regulamentação de preceito constitucional cuja redação tivesse sido modificada por meio de emenda promulgada a partir do ano de 1995. Proibição em matéria reservada à lei delegada, ou seja, alguns assuntos como diretrizes orçamentárias, direitos políticos, direitos eleitorais, cidadania e entre outros, que são limitadas materialmente relativas às leis delegadas, serão limitadas para as medidas provisórias. Também a proibição de matéria reservada à lei complementar, que é a mesma ideia da lei delegada. Proibição do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, que proíbe o presidente submeter medidas provisórias que visem o sequestro de bens e ativos financeiros, como institui o Collor. A proibição do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4, que veda a edição de medidas provisórias sobre assuntos que já são resguardados em projeto de lei aprovado e dependente de sanção ou veto presidencial. Proibição de matéria tributária, onde os impostos previstos no artigo 153, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e artigo 154, inciso 2, não podem ser objetos de medida provisória. Proibição em matéria penal, não podendo tipificar novas entidades delituosas.
sendo a privação de liberdade um assunto exclusivo de alçada do Poder Legislativo, onde somente as leis feitas por ele podem tipificar crimes e resultar em penas. Agora, passando um pouco para o âmbito de decretos legislativos, podemos defini-lo como um ato normativo que se propõe a regular assuntos que competem exclusivamente ao Congresso Nacional, objetivando referendar atos presidenciais baseados no artigo 49 da Constituição. Para a formação de um decreto legislativo, existem alguns procedimentos que devem ser adotados, que são definidos como especiais, já que o presidente da República não participa. Os decretos são obrigatoriamente discutidos e votados no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, que são os que compõem o Congresso. Sendo aprovado, o decreto legislativo é promulgado pelo presidente do Senado. Assim, podemos dizer que o presidente da República não participa desse procedimento, já que esse procedimento não está sujeito a nenhuma sanção e nenhum veto presidencial. Dessa forma, o artigo 49 da Constituição Federal explicita também que o Congresso pode aprovar atos e tratados internacionais via decretos legislativos, enquanto o presidente tem a competência apenas de celebrá-los, ratificá-los, segundo o artigo 84. Portanto, o STF entende que as normas dos atos e tratados internacionais aprovados devem ingressar na ordem jurídica brasileira composto de leis ordinárias. Já no âmbito das resoluções, podemos defini-la como atos normativos primários, que são destinadas a disciplinar assuntos de interesse interno do Congresso Nacional. Elas desempenham efeitos intrínsecos que constituem a regra, já que derivam de disposições previstas no regimento interno, e efeitos extrínsecos, sendo excepcionais, derivando de determinações da Constituição. É importante ressaltar uma diferença entre as resoluções e decretos legislativos. Enquanto os decretos legislativos são expressamente mencionados na Constituição Federal, as resoluções não são nem referidas. Outrora, é possível identificar 4 finalidades diferentes de resoluções, as quais se configuram em espécies. A primeira é a administrativa, em que se referenda nomeações pelo Senado Federal. A segunda é a tributária, que fixa alíquotas de tributos. A terceira é a corporativa, que suspende leis declaradas inconstitucional pelo Supremo. E a quarta é a delegativa, que autoriza o Poder Executivo de elaborar leis delegadas. Da mesma forma que os decretos legislativos, as resoluções são elaboradas também com um procedimento especial, já que o presidente da República não participa, excluindo a possibilidade de veto e de sanção presidencial sobre elas. Entretanto, o procedimento de feitura não está direcionado por nenhuma disciplina normativa. Assim, as resoluções da Câmara são promulgadas pelo seu presidente. As resoluções do Senado são promulgadas pelo presidente da Casa também. E no caso das resoluções congressuais, é necessário ter a aprovação de ambos, tanto do Senado quanto da Câmara, e cabe ao presidente do Senado promulgá-las. Enfim, gente, essa foi a nossa apresentação e em nome de todas as componentes do nosso trabalho, nós agradecemos a atenção de todos.